versículo 20, Lucas 15. Do 20 a 31 diz assim: E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Ponham um anel no dedo dele e as sandálias nos pés. Tragam e matem um bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouvindo a música e as danças, chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pode sentar, querido. Essa é a parábola, uma história contada por Jesus do pai e os seus dois filhos. E meditando nessa passagem, pensando nessa passagem, e hoje nós comemoramos o Dia dos Pais. Hoje é o dia em que nós tiramos para lembrar, para agradecer ao Senhor pela vida do nosso pai. Sabemos que alguns ou muitos hoje já não têm o seu pai terreno presente, porque se partiu, né? Foi embora, não está mais aí. Como diz a Vera, atravessou os portais da eternidade. Mas nós temos um pai que nunca vai embora. Nós temos um pai que nunca nos abandona, nunca deixa. Temos também alguns filhos, algumas pessoas que não conhecem os seus pais, que foram abandonados pelos seus pais e se sentem órfãos, outros órfãos. Mas nós temos um Deus que nos ama tanto que Ele não nos deixa órfãos. Amém? Ele não nos deixa órfãos, mesmo aqueles que são órfãos, porque o seu pai terreno partiu para a eternidade, ou aqueles que não chegaram nem a conhecer o seu pai.
mas tem o Pai amoroso, bondoso, fiel, que anda conosco, que pode estar conosco em todos os lugares, 24 horas por dia. Esse não nos deixa órfãos. E eu quero compartilhar com você sobre esse Pai. Porque, na verdade, quando Jesus ele propõe essa parábola, Jesus ele está falando aqui de dois grupos de pessoas. Obrigado. Ele está falando de dois grupos de pessoas e ele está falando do Pai Celestial. Esse Pai aqui, ele representa Deus, o Deus Pai. E Jesus, ele conta essa parábola para trazer luz a esses dois grupos de pessoas que estavam ali ouvindo o Senhor. Um dos grupos é o grupo dos fariseus e dos escribas que estavam murmurando porque o Senhor, ele conversava e se assentava com pecadores. Ele sentava à mesa com pecadores. E aí, tem esse grupo de pessoas aqui. E os fariseus e os saduceus, que eram líderes religiosos, por Jesus ser mestre e por Jesus se dizer filho de Deus, o que de fato era, mas eles não criam nisso, então eles criticavam Jesus por isso. E Jesus propõe a parábola para mostrar esses dois grupos. Mas muito mais do que enfatizar e mostrar os dois grupos, Jesus ele está querendo mostrar o amor e a compaixão do Pai Celestial. Do Deus que ama tanto um quanto o outro. Do Deus Pai que não faz acepção de pessoas, que ama a todas as pessoas da mesma forma. Ele ama a todos. Ele ama a todos nós aqui sem fazer distinção de pessoas. Ele não olha para mim e para você pelo que temos, mas Ele olha para mim e para você pelo que nós somos nele, pelo que Ele nos criou. E eu quero compartilhar com você sobre esse Pai e pegar algumas coisas aqui importantes. Bom, um dos filhos, querendo os seus bens, ele vai para o pai e pede o pai. Ele não tinha direito algum de receber a sua parte da herança, porque o seu pai ainda estava vivo. E nós sabemos que a herança ela é dada para os filhos quando os pais morrem. Então ele pede ao pai algo que ele não tinha direito nenhum. O pai poderia negar, mas o pai, ele deu liberdade. E então, esse pai que ama muito, ele faz questão de deixar claro que quando ele dá liberdade, ele não volta atrás. Ele mantém essa liberdade. Quem ama não prende à força, não obriga ninguém a ficar ao seu lado. Quem ama, liberta, dá liberdade. Quem ama quer a pessoa amada ao seu lado, não por uma obrigação, mas por amá-lo também. E esse pai, quando o filho pede o que ele não tinha direito, o que ele faz? Ele dá. Ele deu ao filho a herança. E ele não disse ao filho como ele deveria gastar essa herança. Ele deixou, porque o coração desse filho já estava completamente longe do seu pai. Se é o dinheiro que prende e não é o amor, então você é livre.
Toma o seu dinheiro. É isso que você quer? Vai. Lógico que ele faz isso com tristeza no seu coração. Ele não faz isso com alegria no seu coração, porque, na verdade, ele já sabia o que iria acontecer com esse filho. Ele já sabia que esse filho não tinha condição e preparo para poder realmente gastar ou investir esse dinheiro naquilo que lhe daria retorno. Porque só a atitude do filho já mostra a imaturidade. E uma pessoa que não tem maturidade, ela não tem condição de administrar nada, porque ela não tem maturidade. Mas esse pai, por amar o seu filho, ele libera o filho. Ele deixa o filho ir. O filho vai embora. E, de fato, o filho faz isso, ele gasta tudo, ele esbanja. E, de repente, esse filho está em um lugar que veio fome, que veio escassez, e agora ele não tem mais nenhum recurso e não tem mais ninguém. E ele agora vai cuidar de porcos. E quando Jesus ele fala sobre esse filho cuidar de porcos, para os judeus, é uma das piores humilhações que eles podem passar na vida. E não somente cuidar dos porcos, mas ele sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Aquilo que era dado aos porcos, ele teve vontade de comer porque ele tinha fome. Sabe, irmãos, às vezes a gente fala assim, eu estou com muita fome, mas eu acredito que a gente não sabe o que é passar fome. Talvez alguém aqui já tenha passado por isso, mas a maioria de nós aqui, eu acredito que não sabe o que é de verdade passar fome. A gente tem vontade de comer. Tem até fome, mas sabe aquela fome extremada que você não tem nada por muito tempo, você não tem condição, você não tem nada para comer? Eu acredito que a maioria de nós aqui não sabe o que é isso, e graças a Deus por isso, que a gente nunca venha saber o que é isso. Mas esse rapaz aqui, ele soube o que era isso, porque ele teve vontade de comer a comida dos porcos. Ele resolve voltar para sua casa, ele se arrepende e ele entende uma coisa. Ele entende que ele pecou, que ele errou. Ele entende que o que ele fez foi muito errado. Não foi certo o que ele fez. Ele não tentou justificar o seu erro, ele simplesmente reconheceu que tudo aquilo que ele estava vivendo, que ele estava passando, era porque ele tinha cometido um pecado, ele tinha errado, ele tinha pecado contra o pai dele. E ele esbanjou. Sabe, a gente precisa entender que nós erramos e pagamos o preço dos nossos erros. Mas muitas pessoas não reconhecem o seu erro, elas tentam justificar o erro e acham ainda que foram injustiçadas, e estão sendo injustiçadas. Porque alguém sempre tem culpa, né? Mas esse rapaz, pelo menos, ele teve um entendimento muito claro. Eu errei. Ele lembrou, os empregados do meu pai, eles têm mais do que eu tenho aqui. Ele lembrou que o pai dele, esse homem que ele pediu a herança, esse homem que ele desonrou, porque ele desonrou o pai dele, esse homem que ele foi injusto e cruel com o seu pai, esse filho foi injusto, ele foi cruel com o seu pai. E ele, quando pede isso, ele declara para o pai dele que o pai dele não sabia, que ele é que sabia. Então, mas esse pai, ele lembrou que esse pai tratava os seus empregados com dignidade. Ele lembrou que esse pai é justo. Ele lembrou que esse pai,
ele cuida de quem está debaixo da sua autoridade. Ele lembrou que esses empregados eram muito melhor tratados do que ele estava sendo ali naquele lugar. Então, o que ele faz? Eu vou voltar e vou dizer: Pai, pequei contra os céus e contra ti, e não sou digno de ser chamado teu filho. Me aceita como um dos teus servos, ou como um dos teus jornaleiros, né? Que jornaleiro era aquele que ganhava por jornada, né? Me aceita. Ele está dizendo: eu não quero nem a condição de filho, porque eu já não tenho mais, já gastei. Só que ele estava com a condição de filho fixada na herança. Mas o pai não o via como filho por causa da herança, o via como filho por quem ele de fato era. O pai tem a visão correta e o filho tem uma visão distorcida, uma visão errada. E ele faz isso. E ele vai. Quando ele ainda está longe, esse pai vê o filho. O que significa isso? Que esse pai, todos os dias, estava esperando o seu filho. Esse pai tinha uma convicção, um desejo e uma convicção no seu coração: ele vai voltar. Ele vai voltar. Vai chegar um momento que o meu filho vai voltar. Ele estava aguardando a volta do seu filho amado, a quem ele amava. Ele foi desonrado, mas ele não estava levando isso em consideração. Quando o filho está longe, ele não espera o filho chegar. Ele não finge que não está vendo. Ele vai ao encontro do seu filho. Ele não espera o filho vir se humilhar. Ele não espera para dar um sermão, mas ele vai até o seu filho. Quando ele chega perto do filho, o filho faz exatamente aquilo que ele disse que faria. E ele faz o seu pedido de perdão, ele declara que pecou contra Deus, ele entende que pecou contra Deus, porque quando você peca, quando eu peco, quando nós pecamos contra o nosso pai terreno, nós também estamos pecando contra Deus. Essa é a realidade. Porque o nosso pai terreno é a autoridade que Deus colocou sobre a nossa vida. Então, quando nós desrespeitamos, desonramos o nosso pai terreno, nós estamos desrespeitando e desonrando o próprio Deus. Não é que o nosso pai terreno é Deus. Ele é o nosso pai terreno, mas ele é a autoridade que Deus colocou sobre nós. Está entendendo? Por isso ele diz, porque ele não falou mal de Deus. Ele pediu ao pai terreno a sua herança. Mas ele entende que ele pecou contra Deus, porque ele recebeu o ensinamento do seu pai. E estava lá dentro. E aí fica uma coisa para nós pais. Tudo que nós ensinamos aos nossos filhos, pode ser que em algum momento eles não pratiquem. E que pratiquem até totalmente diferente. E às vezes nós nos sentimos frustrados, porque a gente pensa, onde foi que eu errei?
não é que onde foi que você errou, é que a pessoa tem a liberdade dela. A escolha é dela. Então, para eu e você que somos pais, eu quero te fazer uma pergunta. Onde foi que Deus errou? Em que momento Deus errou? Você pode me responder? Ele errou em algum momento? Sim ou não? Por que Adão pecou contra Deus? Então, essa fala de que o filho peca contra o pai porque o pai errou, cai por terra. Nem sempre é isso. Às vezes sim, mas às vezes não. No caso de Deus, Deus nunca falha. E Adão pecou contra Deus. Então, para que a gente não fique assumindo culpa e puxando culpa para nós que nós não temos, quem tem interesse nisso é Satanás. Então, esse pai, e aí a gente precisa aprender muito com esse pai, ele vai para o seu filho, e quando o filho pede o perdão, quando o filho confessa o pecado, e aí no momento em que o filho diz para ele que não era digno de ser chamado de seu filho, esse pai não ouve isso. Esse pai ouve o pedido de perdão, esse pai libera o perdão, porque ele é perdoador, ele libera o perdão para o seu filho, mas o final ele não ouve. Ou melhor dizendo, ele ouve, mas não dá ouvidos. O final da falha, eu não sou digno de ser chamado seu filho, isso ele desconsidera. Como sabemos que ele desconsidera? Porque ele diz aos empregados, vai lá, pega um anel é sinal de autoridade. Ele está dizendo, você pode achar, mas você é meu filho. E eu te reconheço como filho. Nunca deixou de ser meu filho. Você é o meu filho. Eu nunca deixei de te amar. Jamais você será o meu empregado, porque você é o meu filho. E aí, esse pai diz para os seus empregados, pega o anel, pega a roupa nova, pega as sandálias, que ele chegou todo arrebentado. Imagino eu que esse filho chegou fedorento, com a roupa toda maltrapilha, pelo tipo de vida que ele estava levando. E o pai desconsidera. O pai diz, ponha um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. E esse filho vai para tomar o seu banho com certeza. Bom, pelo menos eu acho, né? Mas eu acredito que sim. E o pai ainda diz mais, matem um bezerro gordo, aquela gordurinha deliciosa, maravilhosa. Depois que eu aprendi que isso não faz mal para o coração, isso faz bem para o coração, meu irmão, aí que eu como mesmo. Que o médico que eu vou falou que principalmente na idade que eu estou, já passei da metade, já tenho mais de meio século, ele falou, quanto mais gordura para o seu cérebro, melhor. Falei, que coisa boa que eu ouvi. Gordura boa. Gordura de animal, de boi, de porco, né, de bicho. Gordura boa. Seu colesterol não se preocupa com ele, está tudo bem. Falei, então está tudo bem. Tem gente que pode falar, tem controvérsia, mas eu achei quem eu queria. E eu quero te dizer que eu estou bem. Graças a Deus.
Mas eu sei que tem muita gente que vai achar, não está bem. Mas eu estou bem. Como diz o Tutu, eu estou bem. Às vezes ele cai, a gente vai para ele e diz, não, eu estou bem, eu estou bem. Principalmente quando convém, né? Ele está bem. Mas voltando para o nosso texto, ele manda matar o bezerro, faz aquele churrasco, e festa, e música, e alegria. E o filho está lá celebrando. E o pai celebrando junto com o filho. De repente chega o filho mais velho de longe, ele ouve a música, e aí ele chama um dos empregados. Ele não foi até o pai. Ele podia ter ido até o pai dele. Por que ele não foi até o pai dele? Por que ele não entrou lá? Por que ele não chamou o pai? Ué, uma coisa estranha, não estava programada, está acontecendo. O que está acontecendo aqui? Ele manda chamar um empregado e aí pergunta, o que está havendo? O que está acontecendo? E aí o empregado fala, olha, o teu irmão que estava perdido voltou e o seu pai mandou celebrar essa festa para ele. E ele fica indignado, muito indignado, com inveja. E ele não vai até o pai dele. O pai vai até ele. Porque o pai ama esse filho também. Da mesma forma. E o pai sai da festa e vai até o filho mais velho e conversa com ele, tenta convencê-lo a ir para dentro da festa, e aí o filho argumenta. Esse teu filho, ele não falou meu irmão, ele falou teu filho, gastou tudo com prostituta, depois que fica arrasado ele volta, e aí o Senhor ainda dá uma festa para ele, ainda manda matar um bezerro gordo para ele, porque o funcionário contou tintim por tintim, né? E para mim, que nunca te abandonei, como diz, estou trabalhando para o bolo, o Senhor nunca me deu um cabrito, um carneiro, e para ele só dá um bezerro, para eu festejar com os meus amigos. O pai fala, ô filho, tudo que é meu é teu. Ou seja, você nunca desfrutou porque você não quis. Você nunca me pediu. Você não quis. E o pai tentou convencê-lo, mas ele respondeu ao pai que não iria entrar. E o pai diz, olha, meu filho, o seu irmão voltou. Ele estava perdido e foi achado. E por isso nós estamos celebrando essa festa. E aí, queridos? O pai, aqui a história termina com a fala do pai. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Para aqui. O pai volta, com certeza. O filho mais velho, fora. Qual é o significado disso? Esse pai amoroso é o pai que nos recebe, é o pai que cuida, esse pai é o próprio Deus. E com certeza os escribas e fariseus entenderam o que Jesus estava falando para eles, porque o filho
mais novo são os pecadores que eles estavam criticando. E o filho mais velho eram eles, os fariseus, os saduceus, que estavam ali, cuidando da lei, enfermaram a lei, que não desfrutavam da presença do Pai, daquilo que o Pai tem para eles, e agora não aceitam que o Pai receba os pecadores de volta, arrependidos, que querem uma nova vida, que querem uma vida diferente. Mas esse Pai, ele dá festa, ele celebra quando o seu filho volta. Alegra o coração desse pai o retorno do filho. E a palavra de Deus diz que há festas nos céus quando um pecador se arrepende. Tem festa no céu. Deus celebra com os anjos. Tem música, tem festa. E Deus, Ele não te coloca, aqueles que se arrependem e voltam para Ele, Ele não coloca como um servo, mas Ele recebe como filhos. E filho tem direito a tudo. Não importa o que ele gastou, ele volta arrependido, ele confessa o seu pecado, o pai recebe. O que Jesus está falando não é de dinheiro, de propriedades. Aqui Jesus está falando da vida. Porque quando ele diz que esse filho pede ao pai o seu direito, a sua herança, e gasta tudo, ele não está falando de dinheiro, ele usa coisas materiais para falar de coisas maiores. O que ele está dizendo é que um dia eu e você chegamos para Deus e dissemos para Deus: eu vou viver a minha vida do meu jeito. Eu quero a minha herança. Foi isso que Adão falou para Deus. Quando ele dá ouvidos à serpente e ele come do fruto que Deus disse que era para ele não comer, ele estava dizendo: eu sou o Deus da minha vida, eu quero viver a minha vida do meu jeito. E sabe, queridos, é isso que fazemos muitas vezes. Quando a gente não quer saber a vontade de Deus, a gente pega a vida, que é o bem mais precioso que nós temos, que Deus nos deu, que era para ser administrado por Deus, direcionado por Deus, porque nenhum de nós, nenhum ser humano tem maturidade para cuidar da sua própria vida sem receber as direções de Deus. Ninguém tem e nunca vai ter. Mas o problema é que muitos acham que tem e que Deus não sabe nada. E aí o sofrimento vem por consequências das nossas atitudes. O que vivemos, o que passamos, Deus não tem culpa. E a gente pode dizer: mas por que que ele abriu mão então? Por que que ele deixou? Porque ele te ama e ele quer você perto dele por você amá-lo. Mas uma coisa é certa, ele está te esperando. Porque ele ama você. Ele está olhando para você todos os dias, ele está aguardando você voltar. Ele está aguardando você se arrepender dos seus pecados, da forma que você tem vivido a vida longe dele, e por isso estar sofrendo consequências tão terríveis que entristece o coração dele, que o deixa muito triste, porque ele sabe que você está passando por coisas que você não precisaria passar. Mas ele está te esperando. Ele está olhando e aguardando.
E todo aquele que vai, que volta, Ele não espera você chegar lá, Ele vem ao seu encontro, e Ele veio ao nosso encontro. De que maneira? Ele enviou Jesus Cristo ao mundo para pagar o preço no meu lugar e no seu lugar. A palavra de Deus diz que o escrito de dívida que era contra nós foi rasgado, cancelado na cruz do Calvário. Eu e você só precisamos uma coisa. Eu e você só precisamos reconhecer que pecamos contra Deus, que erramos quando nós realmente quisemos administrar nossa própria vida. E às vezes, irmãos, mesmo estando com o Senhor, nós fazemos desta maneira, é verdade ou não é? Nós fazemos desse jeito, que a gente nem pergunta para Ele. Mas o Pai maravilhoso que Ele é e amoroso que Ele é, está com os seus braços abertos para nos abraçar e nos receber. Ele só espera uma atitude minha e sua, reconhecer e voltar. E quando nós chegamos diante dele e falamos tantas coisas, Ele nos perdoa, e Ele coloca o anel no nosso dedo e Ele celebra com os anjos o nosso retorno. A música, a alegria, a celebração, porque Ele nos ama. Mas aqui nós temos o outro filho, que também, ele não foi embora, ele ficou, ele trabalha para o pai, só que ele ainda não tem a visão de filho, ele não consegue desfrutar de tudo aquilo que o pai tem para o seu filho, e ele não consegue nem desfrutar da presença do seu pai, porque ele está muito ocupado, ele quer trabalhar, mostrar que ele é digno, e que ele é melhor do que o outro filho que foi embora. Ele continua ali só trabalhando. E ele se esquece que esse pai quer sentar com ele, quer conversar com ele, quer contar história para ele. Ele esquece que esse pai, ele quer dar carinho. Ele esquece que esse pai quer transmitir o seu coração e também ouvir o coração do seu filho. Ele se sente sozinho, solitário. Ele se tornou legalista. Está preso à lei. Não que a lei seja ruim, mas ela foi feita para abençoar e não para nos afastar de Deus. Ele se esquece que para esse pai, o mais importante não é o que ele pode produzir, mas é o relacionamento. Porque para Deus, irmãos, o mais importante não é o que eu e você podemos produzir para Ele, porque Ele nem precisa. E se a gente consegue produzir alguma coisa, é porque Ele nos deu a condição, porque tudo é dele. O que Ele quer é que a gente aprenda a se relacionar com Ele, a ter um relacionamento com Ele, esse Pai amoroso, que a gente entenda que a gente tem um Pai, que a gente pode contar com Ele em qualquer momento, a qualquer hora, que a gente pode abrir o coração para Ele, mas também que Ele quer abrir o coração para mim e para você. Esse Pai que espera que eu e você
possamos ter um momento diariamente sozinho com Ele, e que a gente possa sentar, ou ajoelhar, ou deitado, ou andando, seja lá como for, mas um tempo nosso com Ele, só a gente e Ele. E ouvi-lo, porque Ele quer falar. Ele quer revelar o coração dele para mim e para você. Ele quer revelar para mim e para você que vale a pena, que o melhor para nós é caminharmos na direção dele e com Ele. Ele não quer que a gente trabalhe para, mas Ele quer que a gente trabalhe com. Não é que a gente não vai fazer nada, a gente vai fazer. Ele deu dons, deu talentos, deu habilidades para nós, inteligência para a gente fazer, para a gente trabalhar, mas não para Ele, mas com Ele, ouvindo dEle, e Ele dirigindo, direcionando. E quando a gente de repente dá uma vacilada, Ele, vem para cá. Ele quer isso. Ele quer que a gente tenha um coração, quando alguém entregar a vida para Ele, vir para Ele, um coração que celebre, que se alegre, que festeje e que não tenha inveja. Mas se eu e você aprendermos a nos relacionar com Ele, a gente vai ter festa, a gente vai ter tudo que a gente precisa, porque Ele cuida de nós. Sabe, esse Pai amoroso, bondoso, misericordioso, que também corrige, mas corrige porque Ele ama. Esse Pai que não nos quer como servos, mas Ele quer que a gente entenda que a gente é filho. É isso que Jesus estava falando. Vamos além, irmãos. Quando estivermos orando, vamos tirar um momento para a gente ficar em silêncio e pedir ao Espírito Santo, me ajuda a aquietar a minha alma, para eu ouvir, que o Espírito do Senhor nos ajude a realmente ter um coração que queira conhecer mais esse Pai, que acredite nisso, que creia que Ele de fato é nosso Pai. Nosso Pai. Nós começamos aqui, um dos cânticos foi falando sobre a paternidade de Deus, Pai, meu Pai. Na verdade, nós não estamos órfãos, nós não somos órfãos. Nós temos um Pai que cuida de nós, que nos ama. Você pode se colocar em pé no seu lugar? Esse Pai ama você e Ele te quer pertinho dele. E Ele tem um conselho: se você está com problema com o seu pai terreno, conserte-se com ele. Se ele fez algo contra você que te machucou muito, perdoe. Agora, se você o desonrou, se arrependa e peça perdão para ele. Mas se conserta com o teu pai terreno.
Isso vai te libertar. Isso vai trazer uma libertação para você muito grande. Até mesmo para desfrutar do amor de Deus, desse Pai. Se conserte com o seu Pai. Honre-o, pois o primeiro mandamento com promessa é: honra teu pai e tua mãe, e os teus dias serão prolongados na face da terra. Honre, desfrute do amor de Deus. Eu quero fazer 2 orações. A primeira, por você que está aqui, que está fora do caminho, por você que deixou o seu pai, mas está arrependido, arrependida e quer voltar para Ele. Você que nunca tomou uma decisão por Jesus, mas você hoje entende que para você se tornar filho de Deus ou filha de Deus, você precisa entregar o seu coração para Jesus. Eu quero orar por você. Você que quer entregar o seu coração para o Senhor, voltar para o Senhor, levante uma das tuas mãos onde você está, que eu quero orar por você. Qual é a primeira pessoa que quer, neste momento, entregar o seu coração para Jesus ou voltar para o caminho do Senhor? Levante uma das tuas mãos, eu quero orar por você. Qual é a primeira pessoa? Você quer entregar o seu coração para o Senhor ou voltar para Ele? Se você quer tomar essa decisão, levante uma das tuas mãos onde você está, eu quero orar por você. Ok. Agora eu quero fazer uma outra oração. Você não vai precisar sair do seu lugar, não. Eu quero fazer uma outra oração por você que não tem desfrutado desta vida com Deus, desse relacionamento com Deus, como pai. Você que só se vê como servo, não se vê como filho, filha. Você que tem administrado a sua vida do seu jeito, você nem pergunta para Deus mais, que não tira tempo com Ele. E se não tira tempo, significa que não ouve. E se não ouve, não vai fazer a vontade dEle, porque não conhece a vontade dEle. Mas você que entende que o Senhor te ama tanto e Ele quer cuidar de você, quer te ajudar nisso, e Ele quer que você aprenda a desfrutar. Ou você que tem sido também legalista, que assim procura fazer tudo certinho, mas não consegue ouvir Deus, não celebra, não festeja. E você quer uma vida diferente, você quer uma vida de relacionamento íntimo e profundo com Deus. Onde você está, fala com Ele agora. Abre o seu coração para Ele, porque Ele abriu o coração dEle para você agora através dessa mensagem. É hora de você abrir o seu coração para Ele. Fala com Ele agora, como esse filho mais novo fez. Abriu o coração. Abra o seu coração. Onde você está? Ô Senhor, muito obrigado pela palavra do Senhor.
Muito obrigado por nos amar, por cuidar de nós. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ficar seguros em Ti, seguro nos Teus braços. O Senhor que nunca deixou de nos amar, nós podemos estar seguros nos Teus braços, Senhor. Seguros em Ti, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia.